Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem, que estejam conseguindo acompanhar as aulas. Bom, na nossa primeira aula, nós vimos o conceito de promoção à saúde, como que isso interferiu na criação do SUS no Brasil, né, o nosso Sistema Único de Saúde. E para finalizar essa parte, falando sobre a promoção à saúde e a Política Nacional de Promoção à Saúde, nós temos um conceito muito importante que a gente não consegue dissociar de promoção à saúde, por isso que eu vou falar um pouco sobre eles hoje. E que conceito é esse? São os determinantes sociais de saúde. Os determinantes sociais de saúde são todas aquelas condições nas quais a nossa vida se desenvolve. E a gente vai ver um pouco como que isso interfere no adoecimento. Qualquer coisa vocês podem me procurar, tem um e-mail no final do vídeo, ou então podem estar entrando em contato com os mediadores, tá bom? Vamos lá? Tenham todos uma boa aula! Bom, conforme eu mencionei, hoje nós vamos estudar alguns conceitos que não se separam da promoção à saúde. Que conceitos são esses? São os determinantes sociais de saúde. Por que a gente não separa esses conceitos da ideia de promoção à saúde? Porque lá na Carta de Ottawa a gente viu as áreas prioritárias. Nós vimos também os requisitos básicos para que se possa estabelecer uma condição de saúde adequada. Então, aqueles requisitos básicos, como moradia, lazer, paz, eles estão extremamente relacionados com os determinantes sociais de saúde. Os determinantes sociais de saúde, eles envolvem todo o contexto no qual a vida de uma pessoa se desenvolve. Por exemplo, se eu moro em uma cidade que tem o maior número de fábricas, eu tenho maior possibilidade de adoecer de problemas respiratórios do que uma pessoa que mora no sítio, num lugar que não tem poluentes, né? E associado com esse conceito de determinantes sociais de saúde, nós temos também as iniquidades em saúde. As iniquidades em saúde são as desigualdades resultantes do contexto socioeconômico e cultural no qual grupos ou famílias interagem. Mas o que é isso? As iniquidades são aquelas consequências que as pessoas sequer têm a possibilidade de modificar seu processo de adoecimento. Como, por exemplo, tem um dado que eu menciono na apostila, que aproximadamente 1.900.000 pessoas morrem todo ano devido à falta de água. Quando nós pensamos nisso, a gente pensa que é uma coisa muito longe de acontecer da nossa realidade local, né? Quantas pessoas aqui que imaginam que o seu vizinho pode morrer porque não tem acesso à água? Mas é um número muito grande, chama muita atenção, porque existem diversas condições de vida diferentes, né? E as iniquidades em saúde, elas tratam disso, sobre essas desigualdades, e elas são consideradas evitáveis, desnecessárias e injustas. Por que elas são injustas? Porque uma pessoa ela não tem culpa, por exemplo, de ter nascido num contexto de saúde precária, de ser privada de diversos requisitos básicos, né, determinados na Carta de Ottawa. Então, ela nem é concedido o direito de optar pela melhor condição de saúde. Por isso que elas são consideradas injustas. Aqui nessa imagem, nós temos um modelo que explica esses determinantes sociais de saúde. Ele também está na apostila, né, caso vocês queiram olhar mais detalhadamente. E para cada uma dessas camadas, nós temos um tipo de determinante social de saúde. Aqui no centro, nós temos idade, sexo e fatores hereditários. No centro, são os determinantes sociais de saúde considerados proximais, né? São as características de cada pessoa. E aí são aqueles fatores que a gente não tem como modificar também. Eu não consigo mudar a minha idade, eu não consigo modificar a minha genética.
Na camada seguinte, a gente tem os fatores, os determinantes sociais de saúde intermediários, que são o quê? Aqueles relacionados aos comportamentos, né, dos vários grupos com os quais a gente interage, e também as redes sociais, comunitárias, de saúde. São aquelas relações que nós estabelecemos com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, todas essas questões. E na camada mais externa, nós temos os fatores mais amplos, que são aquelas condições que são mais difíceis de intervir, porque são condições que exigem um trabalho intersetorial. Por exemplo, a gente não consegue modificar a questão do desemprego sozinho, do acesso ao saneamento, de modificar o ambiente de trabalho, fornecer uma educação de maior qualidade. São fatores que a gente não consegue resolver sozinhos e que dependem de intervenções que envolvem diversos setores, né? São intersetoriais, por isso que são mais difíceis de atuar, mas que também interferem muito na condição de saúde. Por exemplo, a gente fala determinantes sociais de saúde, parece que é uma coisa muito difícil de compreender pelo nome. Mas no momento atual que nós estamos vivendo, na pandemia, a gente vê isso de forma muito clara, quando nós pensamos nas pessoas que não têm opção de ficar sem trabalhar, ou então de realizar o seu trabalho remoto, como os profissionais de saúde que não podem fazer trabalho remoto. Esses profissionais de saúde, o emprego deles acaba fazendo com que eles tenham uma maior exposição, então eles têm um maior risco de adoecimento do que uma pessoa que está em trabalho remoto. A mesma coisa acontece com os trabalhadores informais. Eles não têm uma garantia de renda, então eles acabam se expondo em busca de algum sustento financeiro, né, de uma subsistência para sua família. Assim, quando a gente pensa no nome, a gente imagina que seja uma coisa mais difícil de compreender, né? Mas os determinantes sociais de saúde, eles estão o tempo todo no nosso contexto, né? Se a gente olhar mais detalhadamente, a gente sempre vai ter um determinante ali para a gente analisar. E uma coisa que é importante a gente saber é que os determinantes sociais de saúde, nenhum deles produz uma doença de forma exclusiva, de forma única. Por exemplo, o fato de eu ser mulher não quer dizer que eu vou ter câncer no ovário. Eu preciso de várias outras condições para produzir essa doença, para que ela ocorra. Da mesma forma que o fato de eu ser enfermeira não quer dizer que eu vou desenvolver a doença Covid-19. Eu preciso de ter uma exposição, eu preciso ter vários fatores interagindo para que ocorra essa doença. Então, um fator em si, um determinante social de saúde sozinho, ele não produz uma doença. É preciso que haja uma interação entre diversos determinantes, ou fatores socioeconômicos, como algumas pessoas chamam. E aqui eu coloquei um exemplo que ele é bem utilizado. Essa figura também está na apostila, é da nossa tarefa de fixação que eu pedi para vocês fazerem. Essa figura, ela trata do sinergismo multifatorial, no caso da diarreia e da desidratação em crianças. Mas o que é o sinergismo? O sinergismo é quando diversos fatores, por isso que é multifatorial, diversos fatores se somam, interagem, né, na produção da doença. E aqui no caso da diarreia e da desnutrição, elas acabam levando a um ciclo vicioso. A criança desenvolve diarreia, fica mais propensa a ter desnutrição, e ela fica desnutrida e fica mais propensa a ter diarreia. Então, acaba ficando sempre nesse ciclo, diarreia, desnutrição, desnutrição e diarreia. E há uma gama de fatores que acabam interferindo nessa produção desse agravo, né, dessa doença. Por exemplo, tem a questão da água contaminada, do baixo poder aquisitivo, dos hábitos alimentares, o desmame precoce, escassez de alimentos, o solo fecal, a falta de higiene pessoal. Tem a questão dos fatores congênitos, às vezes é uma criança que já tem uma predisposição, né, tem uma imunidade baixa.
E assim são vários fatores que interagem, né? Nenhum deles sozinho produz a diarreia ou a desnutrição. É necessário que haja uma interação de todos eles. E aí nós vamos ter a atividade, né, no fórum. Essa atividade não é a que vale nota. Eu também vou disponibilizar a atividade de percurso referente a essa unidade, tá bom? Tenham todos um bom estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição.